Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao Papo de Vestiário. Estamos aqui de volta com mais um vídeo, demorou, mas estamos aí. Hoje a gente vai estar falando com a Marjorie, uma jogadora brasileira que está atualmente jogando na França, teve passagem pelos Estados Unidos, passagem na seleção brasileira, enfim. Vamos conversar com ela e conhecer mais um pouco sobre a história dela. E queria pedir para vocês também deixar o like, compartilhar, comentar no vídeo, porque, que nem eu disse no último vídeo, eu tô começando agora e cada like, cada comentário, cada compartilhada ajuda bastante. Então, bora pro vídeo. Fala rapaziada, estamos aqui mais um papo. Estamos aqui hoje com a Marjorie, jogadora brasileira que está na França hoje. Tudo bem, Marjorie? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui falando com você e para a galera aí. Um prazer também para quem não me conhece, para quem me conhece. Bom demais ter vocês aqui me acompanhando. É um prazer é todo meu. E, bom, eu sei que você está na França, eu sei que já passou pelos Estados Unidos, mas antes de a gente chegar aí, eu queria saber onde você começou, quando você começou a jogar futebol aqui no Brasil, onde você começou mesmo? Bom, primeiro de tudo, acho que para mim aconteceu muito naturalmente assim, o futebol. Acho que já não sei, acho que Deus aí queria que eu jogasse futebol porque desde pequenininha sempre quis estar com a bola no meu pé. Meu pai tentava tipo me dar outros brinquedos, fazer outras coisas e eu sempre queria estar com a bola. E, né, o meu irmão, o Eric, obviamente, ele sempre gostou de jogar bola também, então a gente jogava toda hora junto. Uhum. E teve um dia que a gente tava na praia jogando, e aí teve um cara, o Magon, que era do Centro Olímpico, que é a melhor base de treinamento que a gente tem em São Paulo. E ele tava lá, ele me viu jogando com meu irmão, pediu pra falar com meu pai, né? Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa errada, que a gente não podia estar jogando ali na frente da casa dele, mas enfim. Foi para falar, né, que ele queria que eu fosse fazer um teste no Centro Olímpico, no centro de treinamento que eu tô te falando. E pô, aconteceu muito naturalmente para mim. Fui lá, fiz o teste com as meninas, gostei bastante, eu me adaptei muito rápido e com isso as coisas foram acontecendo, que foi o que me deu a oportunidade de representar a seleção brasileira, de ter uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos e, consequentemente, vim jogar aqui na França. Então, acho que foi tudo muito natural e foi, acho que tudo que eu consegui na minha vida foi graças ao futebol aí. Então, né, pô, tem que dar muito valor a esse esporte porque realmente foi que fez toda a minha vida, toda a minha carreira até o momento. Da hora. E quantos anos você tinha nessa época quando ele te viu, quando você tava jogando com seu irmão e ele te chamou? Quando eu tava jogando com meu irmão, acho que eu tinha uns 13 anos. É. 13. Antes disso eu jogava no Paineiras, mas com os Aham. meninos, né? Como Sim. sempre, porque não tinha time feminino. Uhum. Então a gente, querendo ou não, um pouco, sempre que dava, jogava na rua ou jogava, né? Tava tentando achar um time pra jogar. Só que era muito Sim. difícil no começo, porque querendo ou não tinha time feminino, então você jogava com os meninos. E tinha, querendo ou não, muito disso, pô, é uma menina, não sabe jogar futebol e tal. Sim. E então eles não queriam passar a bola pra mim, né? Aí sempre tinha essa coisa de tipo, pô, tem que mostrar que você sabe jogar, tem que mostrar que você pode fazer parte e tal. E nisso, quando eles começavam a ver que eu sabia jogar, aí começavam a me passar a bola, começavam a me escolher para estar no time deles. Então, a gente sempre tem que passar por esse período chato de, né, ter que provar que, querendo ou não, você pode jogar no time, mas acho que hoje em dia isso está muito melhor, tem muito mais equipes femininas, né, que dão oportunidade para as meninas mais Sim. jovens, e é muito legal de ver esse crescimento, porque querendo ou não, né, a gente não tinha muito isso na minha época. Sim. Acho que futebol feminino tem crescido muito. A gente vê aí no a final Corinthians e Internacional que teve agora, que foi recorde de Voltou público o ida e estádio. volta. E isso foi Aham, demais. A gente vê o potencial do futebol feminino que isso é só 1%, eu não sei, do que pode fazer ainda. Isso é muito legal mesmo. É, e eu queria, realmente. e eu queria te perguntar também, quando que você começou com os 13 no Centro Olímpico, e quando você percebeu que dava para você seguir isso pra fazer isso para resto da sua vida, tipo, viver disso mesmo. Você percebeu que tinha talento mesmo. Então, no começo, querendo ou não, você joga porque, né, você está se divertindo, você Sim. tá fazendo alguma coisa que você gosta. E só que eu nunca. Primeiro de tudo, quando eu comecei a jogar, quando eu jogava com meu irmão, quando eu fui pro Centro Olímpico, nunca passou pela minha cabeça, tipo, representar o meu país, por exemplo, numa competição, ou, né, representar a seleção brasileira. Aham.
Quando eu recebi a minha primeira convocação, acho que foi quando a minha ficha caiu de tipo, caraca, tipo, é um sonho atingível e querendo ou não, se sente muito orgulhosa, né, de poder representar o Sim, seu país, representar uma nação tão grande como o Brasil. E depois disso eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, que era jogar futebol no mais alto nível possível. E depois daquilo eu realmente dediquei minha vida ao futebol. E com isso o futebol foi me dando, né, algumas oportunidades que querendo ou não, acho que sem o esporte eu não teria tido. Então, aham. como eu te falei antes, pô, sou muito, muito grata por esse esporte, porque me deu tudo até o momento. E você lembra onde você tava quando, tipo, eles te ligaram uma convocação? Como é que foi? Você lembra desse momento? A Então, primeira? não, bom, a técnica da seleção na época era a Emily Lima, né? Porque primeiro, eu fiz a primeiro era a seleção sub-17, depois sub-20, enfim. E ela disse pro clube, só que os meus treinadores, porque eles eram incríveis, né? Era o Jonas Orias, que hoje em dia ele é o treinador da seleção sub-20 feminina, Uhum. e o Lucas Piscinato, que é o treinador principal da equipe do São Paulo. E, cara, sensacionais como treinadores, realmente, tipo, a jogadora que eu sou hoje em dia, tenho que dar em metade, se não mais do que isso, da porcentagem que eu sou hoje para eles, porque eles são sensacionais. E eles receberam a notícia, mas eles não me falaram. Tá. Tipo, eles não me falaram absolutamente nada. Eu vi realmente quando a lista saiu online na CBF. Nossa. E a minha reação foi, eu tava em casa, eu tava com a minha mãe e com o meu irmão, porque nessa época meus pais já estavam divorciados. E quando eu vi meu nome na lista, nossa, eu chorava horrores, eu tava muito, muito feliz. Liguei pro meu pai ficou super emocionado também no telefone. Enfim, acho que foi uma felicidade que eu consegui compartilhar com a minha família e não tem uma sensação melhor do que essa, de verdade, porque sei lá, É, foi como eu te falei, é um orgulho, né, querendo ou não. sim, sim. E é todo o trabalho duro que você teve, tudo de lá de trás, de Exato. provar, de ter que jogar o dobro do que os moleques para poder juntar no time, para depois, Ah, eu passa uma imagino. história na sua cabeça. Não dá nem É. para imaginar, não dá nem para se colocar no seu lugar, mas deve ser um alívio, deve ser uma sensação muito boa mesmo. E quais times você passou no Brasil? Você foi para os Estados Unidos depois, mas antes disso você passou em quais times no Brasil? Então, eu fiquei no Centro Olímpico durante muito tempo. Depois disso, era um conjunto, né? Que era o. Bom, porque eu fiz a minha base praticamente inteira no Centro Olímpico. Uhum. E com os meus 17 anos, eu comecei a ir para equipe, né? Para a primeira equipe, que tinha todas as meninas que eu via na televisão. Cristiane, a Érica, a Debinha, a Poliana, enfim, todas essas meninas que Meu eu Deus, vejo. Exato. Então, tipo, as meninas que eu via na televisão, eu tava treinando com elas e querendo ou não, se aprende muita coisa. Tipo, claro. são meninas que, querendo ou não, você olha pra elas, são ídolas, né? Que, Sim, pô, você vê na televisão e hoje você tá treinando com elas. Enfim, e depois disso, durante esse tempo, foi como se fosse uma parceria com o Osasco Adax, né? Então foi Centro Olímpico, Osasco Adax, e depois disso, esse time se tornou o Corinthians. sim. Que eu acho que eu lembro de ter tinha realmente uma parceria. Eles tinham uma parceria e quebrava, voltava Exato. e depois É. fecharam. E aí, só que no momento que virou Corinthians, foi o momento que eu saí para ir para os Estados Unidos, porque eu Uhum. fiquei lá 4 anos, né? Eu me formei, fiz administração, e depois disso, bom, teve esse evento todo do Covid, que foi uma Um catástrofe aí para todo desastre. mundo, foi horrível, exato. E depois disso, eu tive a oportunidade de vir aqui para a França, então eu vim direto dos Estados Unidos aqui para a França. Entendi. E nos Estados Unidos você já de cara você começou você percebia já, o que você percebia, por exemplo, de estrutura, né? Que você via aquela diferença que já tinha, porque nos Estados Unidos é muito forte, o futebol feminino ainda, eu acho que é mais forte ainda, e toda a estrutura que eles dão como se fosse realmente clube, como se tivesse fosse uma profissional ali mesmo, eles te tratam como profissional, Hum. e queria que Não, você falasse um pouco da exatamente. experiência já. Não, é realmente o que você falou, foi para mim, foi um choque, né? Porque querendo ou não, pô, você sai do Brasil, hoje em dia tá muito melhor, não posso nem comparar, mas Sim. naquela época de você sair do Brasil e você ir para os Estados Unidos, onde realmente é o que você tá falando, tipo, a estrutura que os caras têm, realmente dão, tipo, é muita grana, muito budget, né, que eles dão pros esportes lá, e especialmente pro futebol feminino.
Então, assim, tudo era. O campo era maravilhoso, o vestiário era incrível, a físio, sensacional. A gente tinha, tipo, uma banheira de gelo, uma banheira pra você, né? Como é que fala isso, gente? Tô perdendo as minhas línguas aqui. Mas é pra você fazer banho quente, depois banho frio. Tá. E era, tipo, era uma estrutura incrível que eu não tinha visto antes, né? E eles fazem isso porque realmente, quando você vai para a Universidade dos Estados Unidos, você consegue fazer os dois, né? Você consegue estudar e você consegue jogar ao mesmo tempo. Sim, É todo um plano que eles fazem, toda uma estrutura que eles fazem para isso, né? Você é realmente um atleta que estuda lá. sim, E no Brasil não era isso. Hoje em dia eu vejo que a estrutura melhorou muito. Pô, eu converso com as meninas, você não consegue nem comparar, mas mesmo assim tem realmente, é muito grande esse espaço, né? Entre a estrutura e o quanto eles investem nos Estados Unidos e em outros países, por exemplo. Eu vejo essa diferença até aqui na França, tipo, né, a galera investe e tal, mas não tem nada a ver com os Estados Unidos de verdade. Até o momento eu não vi nenhum país que investe tanto quanto nos Estados Unidos e mostra também, né, uma equipe muito vencedora, a equipe feminina dos Estados Unidos. Então, querendo ou não, até quando você vai ver a base, né, as meninas pequenas, desde, pô, elas têm 6 anos de idade, já tem equipe feminina para elas jogarem. sim. Então isso já diz tudo, né? Eu acho que é Uhum. uma consequência de anos de trabalho, de anos de estrutura, de investimento, enfim. Sim, acho que você chega no Brasil, você vê, às vezes, eu acho, na minha época, quando eu era mais jovem, por exemplo, no colégio, para juntar um time feminino, você juntava 4 ou 5 séries para você conseguir fazer, ter 10 meninas, e porque realmente é muito diferente dos Estados Unidos. E me surpreendeu, porque eu achei que, pelo menos, eu achava que na França a estrutura, pelo menos, batia a do profissional com a universidade americana, mas para ver como realmente eles estão muito na frente, quanto eles investem nos Estados Unidos, a estrutura de lá ainda supera, isso é Sim. realmente impressionante. E como é que foi essa passagem nos Estados Unidos fora de estrutura e tudo mais? Como futebolisticamente, como é que foi para você? É muito diferente do Brasil? Como é que é? Foi muito diferente. Eu acho que, né, tecnicamente a gente não pode comparar muito porque, pô, querendo ou não, no Brasil, né, o que a gente tem é É a técnica, é o país do magia. futebol. Exato. Então, querendo ou não, eu acho que nisso o Brasil ainda está acima. Uhum. Mas eu acho que taticamente e fisicamente, especialmente, é uma mudança muito grande. Tipo assim, academia 3 vezes na semana, você come, tipo, muito bem, eles te dão suplementos se você precisar de suplemento, enfim, é algo muito profissional. E querendo ou não, quando você olha as meninas dentro de campo, as meninas são fortes, né? São Sim, fortes, muito rápidas. E por isso que é um jogo tão direto, porque elas têm essa condição física, né? Que querendo ou não falta, agora com a Pia, que é a treinadora da seleção brasileira, ela tá tentando fazer isso, mas querendo ou não, tem né, um espaço muito grande ainda nessa parte física das equipes europeias ou dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo. Eu acho que agora ela tá tentando realmente, né? Por isso que ela pede para as meninas saírem do Brasil para irem viver essa experiência, sim, porque é muito grande esse kart entre a seleção dos Estados Unidos, por exemplo, e a seleção brasileira. É realmente a parte física. Só que se você vai ver tecnicamente, eu ainda acho que a seleção brasileira é muito melhor. É o que você falou, né? A magia do Brasil. mas Mas a primeira coisa que eu senti lá foi essa parte física. E que era um jogo muito direto, né? Eu, como meio campista, tiveram alguns momentos que eu fiquei frustrada, porque a bola não passava no meio. Era tipo, jogo pra frente, eu falava, calma, gente, vamos passar a a, bola no meio. a bola que corre, né? Tem toda essa. Exato, exato. Mas querendo ou não, minha adaptação lá foi super legal. Né? Quando você vai para outro país, conhece uma outra cultura, eu acho que é sempre um ponto positivo. E para mim, eu acho que todo mundo deve fazer, sair da zona de conforto, né? Da sua zona de conforto para ir viver algo diferente, uma cultura diferente, algo que você não conhece, fica querendo ou não, né? Abre a sua cabeça para diversas coisas e eu acho que é muito importante. Legal, muito legal isso mesmo. E queria saber também como é que surgiu o Mets. Foi logo na França, ele veio logo depois, quando você acabou a faculdade, ele já entrou em contato no seu último ano? Como é que foi que surgiram com a proposta para você? Então, no meu último ano de faculdade, eu já sabia. Bom,
durante os meus anos de faculdade, mas no último ano de faculdade eu já sabia que gostaria de jogar profissionalmente, né, depois da universidade. Eu já estava em contato com a minha agente, né, Uhum. e, eh, e o clube tinha perguntado um pouco sobre mim, e querendo ou não, a gente se falou um pouco, eu falei com a treinadora, né, com a Jéssica, e ela gostou muito de mim, a gente teve, tipo, foi uma conexão que a gente teve super boa, e querendo ou não, eu achei que, né, é um país super legal para vir jogar futebol também, a França. Tirando o frio, né? Muito frio. Neymar também sofre. Mas, eu achei que era um país super legal para tudo, né? Para o futebol. Era um país que eu tinha vindo quando eu era pequena, mas que eu não conhecia tanto. E querendo ou Sim. não, eu achei que era a, sei lá, era para mim a proposta mais legal que eu tive no momento, assim. E foi logo após o Covid, então. Sim. E você Só teve que algum. foi difícil, porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar francês, né, obviamente. Eu sabia falar inglês, espanhol, português, um pouquinho de alemão, mas não sabia nada de francês. Só que eu falei, pô, você sabe inglês, você tá de boa, né? Não, Não. não. Galera aqui Legal. não fala inglês, velho. Não fala inglês. Tem poucas pessoas que falam inglês, viu? Eu Nossa. cheguei e tive que aprender o francês super rápido, porque senão. Ah, mas é legal esse lado também, porque você aprende outra língua, né? Tipo, você se. Ainda bem que eles não falam inglês, é ruim no começo, mas agora você tem mais uma Sim, bagagem, isso na sua exatamente. bagagem, isso eu acho muito legal. É, e É, você teve mais realmente. propostas de outros lugares, tipo Estados Unidos, para ficar nos Estados Unidos, profissional? Então, nos Estados Unidos querendo ou não, tem a parte do draft, né? Uhum, Só que é muito difícil você estar nesse draft. Primeiro de tudo, porque normalmente você só pode ter o quê? Três, ou não, quatro internacionais na sua equipe. uhum, Querendo ou não, normalmente as quatro internacionais, eles pegam as meninas mais experientes, que já estão, sei lá, nas suas seleções faz anos, então, querendo ou não, é super difícil de entrar. E era um jogo, não era um jogo que me, me chamava muita atenção, porque querendo ou não, foi como eu te falei, para mim era um jogo muito direto, né? sim. E eu como meio-campista, querendo ou não, para mim, tipo, para participar de jogo e tal, eu prefiro quando, né, a equipe, tipo, mexe, tipo, toca a bola mais rápido e tal. Mas tive algumas outras propostas dos países, da Espanha, que também fiquei com isso na cabeça, porque eu falei, pô, também é um país legal. Aí tive aqui Uhum. na França, obviamente o Brasil, para voltar pro Brasil, mas eu achei que não era o momento. Nossa, faz muito tempo agora que eu tô fora do Brasil, vai fazer quase 8 anos. Nossa, realmente. É, eu tive uma proposta da Noruega, enfim, mas decidi vir pra França, não me Uhum. arrependo, estou feliz onde eu estou e é isso. E o futebol francês, ele é mais do estilo que você gosta? Ele é mais bola no pé e do que. Isso é ótimo, né? Melhor realmente. É, ou, Realmente. Pro e. estilo de jogo, né? Depende de cada jogadora, Ah, mas sim, sim, sim. Mas que eu ia te perguntar também da França para o Brasil, tipo, você consegue ver essa diferença do futebol? Porque o Brasil também a gente tem, é mais técnico, como você falou, e aí só que você tá na Europa também, que é um é grande centro de técnico. futebol, é técnico. Onde que você, assim, onde que você acha que é melhor? Onde você diria que você melhor se adaptou? É, Eu acho que tecnicamente, realmente, ambos países, eu acho que é bem parecido, assim. Eu ainda vou falar, né, o Brasil, porque eu sou brasileira e, Não, como eu perfeito. falei, Eu vou para esse lado tem o também, mas eu tinha que diferencial, saber tem o você. diferencial. Mas eu acho que taticamente e fisicamente eles ainda estão um pouquinho acima da gente aqui na Uhum, Europa. entendi. É, eles trabalham muito nessa parte de organização tática, o que eu acho bem importante, e nessa parte física também. O que tá realmente agora no Brasil tá muito melhor, e você tá vendo cada vez mais as meninas como elas estão bem fisicamente e como é muito mais organizado, mas eu diria que na Europa eles ainda estão um pouquinho acima da gente. Eu ia te fazer uma pergunta agora da seleção, porque teve agora a Copa América, do Uhum. Brasil e eu vi, eu assisti um pouco, não assisti muito, mas eu vi muitos comentaristas que estavam falando do futebol europeu, do futebol que é a mesma.
um pouco daquele negócio do futebol masculino não enfrentar o futebol europeu também, o feminino, eles estavam falando que o feminino não vai bater de frente com o europeu, eu vi alguns comentaristas falando, e eu queria saber de você, o que que você acha que vai, daqui a pouco, daqui a uns anos, vai ter de novo a Copa do Mundo Feminina, que foi um grande Uhum. boom, né, a última que teve, e eu queria saber o que você acha da seleção, se você acha que a nossa seleção consegue sim bater de frente com as seleções europeias, assim, no meu ponto de vista, eu acho que sim, eu sempre acredito que o Brasil vai conseguir, igual eu te falei, ter a magia, mas eu queria saber de você, que agora tá jogando na Europa e você tem essa visão daí, você joga com as pessoas da Europa, então eu queria saber um pouco de você. Eu acho que nesse momento a Pia tem feito um trabalho muito, muito, muito legal com as meninas nessa questão, né? Porque, querendo ou não, ela tenta fazer esse trabalho tático que eu tô te falando, com a técnica, com essa parte física. Então, querendo ou não, você já começa a ver como a seleção brasileira tem jogado. Da Copa América, obviamente, bateu os times facilmente, mas eu tô falando mesmo com esses últimos amistosos que eles fizeram, contra a Itália e contra a Noruega, enfim, eram times bons, são seleções boas e, querendo ou não, o Brasil ganhou. Uhum, Então, eu acho que tem seleções que estejam um pouco na frente, mas ainda assim eu acho que seria um jogo bom e que o Brasil bateria de frente sem problema nenhum, como a França, como a Alemanha, como a Espanha. Em todo caso, eu acho que mesmo assim seria um ótimo jogo para assistir. E como você falou, a gente torceria muito pro Brasil. perfeito. E mais indo agora para o final da entrevista, acho que tem mais duas perguntas aqui. Uma delas eu queria saber de você, o que você acha? Você ainda sonha em voltar para a seleção? Você ainda sonha em jogar uma Copa do Mundo? Como é que tá? Se teve algum contato com a seleção? Porque você está na Europa, que não é um grande centro, e, enfim, você já jogou na seleção antes, então eu queria saber o que você acha. Obviamente, eu sei que você quer, todo brasileiro quer, mas o que você acha? Se dá para voltar para a seleção, se dá para talvez jogar uma Copa do Mundo aí pela frente? Eu acho, bom, é difícil responder essa pergunta assim. Eu acho que tudo é consequência do seu trabalho. E se você estiver jogando bem, se você tiver um bom período, por que não, né? A oportunidade talvez apareça. E se aparecer, você tem que estar pronta. Mas eu acho que é impossível você falar como jogadora que, né, não é algo que fica na minha cabeça toda hora, mas é Uhum. impossível você falar como jogadora que não é um sonho ou que não é um orgulho de representar a sua seleção. Acho que todas as Claro. pessoas todas as meninas, né, ou todos os jogadores que jogam em alto nível, querendo ou não, sonham representar o seu país, ainda mais numa Copa de Mundo. Então, eu acho que é normal isso passar na sua cabeça, mas foi o que eu te falei, não é algo que fica, tipo, né, stuck in my head. Uhum. Obviamente, se acontecer, seria a consequência do meu trabalho e foi o que eu te falei, você tem que estar preparada e seria realmente um orgulho e eu daria mais do que 100% para representar o meu país e fazer o melhor que eu posso, se eu tivesse essa oportunidade. Então, né, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, mas eu acho que é impossível você falar como jogador ou como jogador que não seria uma experiência incrível e um orgulho incrível de representar o seu país. Claro, que legal. E a última eu queria saber uma jogadora que você jogou, que jogou contra ou junto, que mais te impressionou. Tiveram várias, Imagino. mas tiveram várias, mas eu vou falar que a que mais me impressionou foi a Cristiane. A Cristiane. Assim, eu já, obviamente, eu assisti ela na televisão e eu sempre achei ela, tipo, uma jogadora fora do normal, mas quando eu comecei a treinar com ela, e falando nisso, foi ela que me deu minha primeira assistência no profissional, tipo assim. Nossa, que honra. É, aham. E foi realmente uma jogadora completa em todos os aspectos e era, era incrível todos os dias ir pro treino e, tipo, jogar com ela lá. Tipo, tava do meu lado, sabe? Incrível. Então, acho que com certeza eu diria a Cristiane que aí me surpreendeu e que eu acho fora do comum, assim. Impressionante.
consigo imaginar. Já que só alguns nomes que a gente falado, que você falou Cristiano e já falei, meu Deus do céu, Nossa não senhora. tem como. Ela é muito técnica, muito rápida, muito forte, enfim, é muita qualidade, né? Então, Imagine, foi e há muito tempo, né? Ela tá há muito tempo em alto nível, né? exato, exato. Isso é muito impressionante mesmo. Então a gente tá mais indo aqui pro final da entrevista mesmo, acabando aqui, queria te agradecer por tomar esse tempo aqui, falar com a gente. Realmente foi muito legal falar com você. Quem sabe a gente faça essa entrevista depois, no futuro. A gente vai estar torcendo para você voltar para a seleção, torcendo para você na França. Obrigada. Se quiser falar alguma coisa, tamo aí. Se quiser se despedir aí e tudo mais, e acho que é isso. Né, não, só agradecer realmente pela oportunidade, foi super legal bater um papo com você. E pra galera que tá assistindo, obrigado também. E falar que é isso aí, estamos aí para isso, que foi realmente uma honra falar com vocês e que se a galera quiser, sei lá, mandar uma mensagem aí no Instagram ou em qualquer lugar, estamos aí para isso e mandar um beijo para todo mundo. Demorou. Então a gente vai vou deixar então o seu Instagram aqui embaixo quando eu for postar o vídeo. Eu vou repostar no Instagram, então, e aí a gente vai divulgando. Então é isso. Muito obrigado de Fechou. novo. E é isso. Obrigada.